Boa noite, amigos. Olha, está acontecendo na sede social da Associação Atlética do Brasil o Yakisoba, que é uma grande festa, é uma espécie de happy hours que está se prolongando pela noite. A sede social da ABB está repleta de sócios e convidados, o que é muito bom. Amanhã, no Parque Ney Braga, a festa junina da escola O Peixinho, com a garotada toda apresentando suas danças típicas e etc. E a Sociedade Rural do Paraná comemorou hoje 69 anos de existência e de trabalho e luta em benefício de agricultores e pecuaristas. Marcelo, boa noite. Oi, boa noite para todos. Quero lembrar, amanhã você pode ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E também pode ir no Ginjin para almoçar ou jantar. Ginjin, o momento mais gostoso do dia. Ginjin, pode ser a sua hora do almoço. Ginjin, sozinho ou com a família. Ginjin, na Ginjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Ginjin, vem agora. Ginjin, então avisa logo a galera. Ginjin, sabor aqui não tem fim. Ginjin, cardápio recheado te espera. Ginjin, que delícia é comer na Ginjin. Ginjin, seu momento de sabor. Quem está conosco no programa dessa sexta-feira, o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Boa noite, Rauli, tudo bem? Boa noite, Marcelo, Oswaldo, boa noite a todos. Bem-vindo, deputado. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Ficamos aí alguns dias fora, né? Achamos sua falta. Não falte para não dizer que não faz falta, né? Mas faz falta, muita. E o frio, Rauli? Lembrando 40 anos atrás, hein? A famosa geada de 40 anos atrás, que mudou o perfil econômico do Norte do Paraná e do Paraná, com aquela geada negra, né? De 75. 75, quando dizimou o café no Paraná, e aí veio aquela ordem de Brasília para cortar, erradicar mesmo, não era nem cortar, né? Erradicar o café, eles pagavam para erradicar. E com aquilo também, né, na crise, no problema, veio a oportunidade para sair da monocultura do café para soja, trigo, milho, arroz, feijão, pecuária, né, avicultura, suinicultura, e transformou o Paraná no que é hoje o celeiro do Brasil, né, um dos estados que tem maior produtividade. Então, vamos dizer assim, nem sempre o mal ele é definitivo, né? Aquela geada de 40 anos atrás muda o perfil do Paraná. Deu paralelepípedo de gelo. Eu tinha um sítio em Itamarana, eu plantei 10, também é um louco, né? Plantar café em Itamarana é pedir para levar chumbo, né? Era paralelepípedo, era tijolo de gelo. Eu era vereador naquele tempo e trabalhava no restaurante e dava aula, né, de educação física. Cheguei de manhã ali no centro e olhava, dava para ver o café, né, em volta. Nossa Senhora, era... Por um preto só? Não, aquilo tinha queimado tudo, árvores, né, café, tudo. A tristeza foi grande, muita gente morreu, né, naquela época, de tristeza mesmo. Além do café, eu tinha 3.000 pés de banana, 3.000 bananeiras. Deve ter torrado. Torrou tudo. Impressionante. Mas fica a lembrança, né? Fica. Hoje, com a cultura diversificada, a geada afeta, mas não tanto quanto naquela época. Raul, falando de basquete, você que é jogador de basquete, o Gold State é o novo campeão da NBA. Nossa, que maravilha, né? Eu estava torcendo por eles, né? Certo. A gente sempre torce contra o bonzão, né? O favorito. E o Golden State fez um belíssimo, né? Os guerreiros, né? O Warren, e da Califórnia, belíssimo time. Foi um placar de 4-2, né? Se o outro time tivesse ganho, daria mais a 7ª partida. Foi uma pena, viu? Porque é uma delícia, né? Assistir um jogo dessa altura, os atletas, o Leandrinho, né? O brasileiro, né? Puxa que... Olha, eu curti bastante. Eu gosto e basquetebol, o esporte é sempre maravilha. A gente tem muito, né? Eu que sou professor de educação física, muito antes de ser economista, né?
e político. O basquetebol, Marcelo, tem uma coisa notável. O jogador pode ser substituído e pode voltar na quadra depois. Sim. Isso é ótimo. O futebol não chegou lá ainda. Os esportes de quadra permitem isso, né? Futebol de salão, Vôlei, handebol, salão. vôlei, basquetebol. Verdade. Maravilha. E a Copa América, Raul? Ah, Brasil, hein, meu? Que nós estamos... Gente do céu, viu? Perder pelos colombianos. E agora, e a Venezuela que vem aí Está pra tudo frente? empatado. Não, perdeu para o Peru ontem, 1-0. Sim, mas nós vamos enfrentar a Venezuela no meio dessa crise que criou aí, né? Tá doido. Não é mole, não. Vamos falar do Papa agora, que tem a nova encíclica que pede a conversão do homem à ecologia, Raul. Que belíssimo, hein? Que benção do céu esse Papa Francisco. Essa ele escreveu inteira. A outra que ele tinha publicado tinha comissado pelo Bento, e essa ele escreveu inteirinha, essa encíclica. O homem é o planeta Terra, né? Para onde vai a nossa casa, né? Eu fiz uma leitura ontem dela na plenária da casa e recomendei que todos entrassem na internet e na CNBB e ver o inteiro teor das 130, 140 páginas, a encíclica, está em português já, e ver como ele aborda a questão, né? Aí eu peguei, fiz uma pesquisa, o planeta Terra até 1800 tinha 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. E aí veio, quando chegou no o ano 1900, 100 anos depois, estava com 1 bilhão e 600. Em 1950, o mundo tinha 2 bilhões e meio de habitantes. 2,5. Hoje tem 7. Então, aumentou 4 bilhões e meio nos últimos 65 anos. Eu peguei o 1950, foi o ano que eu nasci. E agora, cada 12 anos aumenta 1 bilhão a população do planeta. O planeta aguenta? É muita gente. Poxa vida. Deus criou o céu e a terra, todas as coisas vivas e não vivas, e bilhões de planetas como a Terra, né? E bilhões não habitáveis, e bilhões, trilhões de sóis. Eu acredito que nós estamos aí num ponto finito, o planeta está exaurido. E fez muito bem o Papa, o Bush filho lá, que é candidato a presidente americano, reagiu mal, falou, filho, o ambiente, o meio ambiente, ele disse que não é o ser humano. Então deve ter sido os animais que devem ter criado todos os problemas no planeta Terra, né? Realmente muito importante. Parabéns ao Papa Francisco, e agora vamos debruçar, vamos ler inteiramente, discutir essa matéria e cada vez mais a mentalidade ecológica nas escolas, nas crianças. Está indo bem, mas podemos melhorar muito mais. Raul, na Câmara dos Deputados, você falou em nome do PSDB, em homenagem a Mendes Ribeiro Filho. Filho do deputado Mendes Ribeiro? É o pai e o filho. O pai foi deputado e ele também. Eu convivi com o pai e convivi com o filho. O pai era um baita de um radialista. Esportivo e famoso. Narrador esportivo da Mendes Gaúcha. Ribeiro e o Mendes Filho. Meu vizinho de gabinete, o Mendes Filho. E o Mendes pai, que já morreu há muito tempo, me dava muito bem com ele. Eu era bem jovem quando inteligente pra caramba. Muito, muito. Fiz as homenagens ao povo do Rio Grande do Sul, aos seus grandes valores, né? Terra de grandes homens públicos, de grandes artistas, de grandes figuras na vida desse país. Ele faleceu também, o Mendes Filho. Faleceu com 60 anos, câncer. Ele foi ministro. Né? Foi ministro, foi deputado. Olha, após a convenção em Curitiba, você continua vice-presidente do PSDB? Eles me convidaram para ser vice novamente, para dar estabilidade aí no partido, né? Um momento difícil do partido no Estado, mas vamos construir, né? Vamos reconstruir, vamos trabalhar, e estou disposto e levei essa mensagem a todos os convencionais do partido. Foi uma belíssima convenção, mais de 1.500 pessoas passaram pela convenção. Então o PSDB é um partido ainda forte no Estado e precisamos agora preparar as eleições, prefeitos, vereadores, em todos os 399 municípios do Estado. Quem é o presidente? O Traiano, presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Era o Rossoni, né? Era o Rossoni. Que foi para Brasília. Raul, foi comemorado em diversas regiões os 105 anos. 107. 107, da colonização japonesa. Nós fizemos uma cerimônia ontem em Brasília, né, dos 107 anos,
Foi uma... É da imigração, né? Da imigração do Kassato Maru, né? Sato Maru. Oh. Lembrei de Londrina, do norte do Paraná, a colonização, a presença da colônia japonesa. Elogiei, lembrei do Antônio Eno, né? Que por mais de 40 anos ele presidiu essa relação. E o artista colocou um quadro de um arco-íris, um artista japonês. Falei, exatamente esta é a figura que vem à mente da aliança Brasil e Japão. O Japão contribui com o Brasil, com a sua colônia de quase 2 milhões de pessoas, né, com a sua cultura, sua tradição, sua história, sua tenacidade, sua capacidade de trabalho na construção de um Brasil que nós queremos. Eles são exemplares, né, a colônia japonesa no Brasil. E os milhares de brasileiros que estão trabalhando e morando no Japão. Inclusive tem um sobrinho, né, filho de um sobrinho meu que mora lá, cresceu e já adaptou a cultura japonesa no Japão, o Arthur. Opa! 5 milhões de autônomos, Raul, viram microempreendedores. Comemoração da minha lei, né? Lei que eu escrevi, que eu fiz, né, que discuti com todos o país e hoje é uma realidade. O MEI, inclusive até o nome fui eu que dei, né? O microempreendedor individual. Na época o governo queria passar a chamá-lo de EI. Eu falei, não, é MEI. Eu já batizei de MEI e vai ser MEI. Vai ser MEI. Né? E 5 milhões de autônomos transformados em empreendedores individuais, registrados, podendo ter um emprego, faturamento de 5 mil reais mês. Estamos lutando agora para aumentar o faturamento deles, né, com novas reformas. 5 milhões de microempresários, são 10 milhões já hoje no Brasil, 5 de MEI, 5 de micro e pequenos empresários. Eu me sinto feliz por ser responsável por uma lei tão importante de inclusão social, trabalhista, que gera milhões de empregos, né? Hoje, 70% dos empregos do Brasil vêm da micro e pequena empresa e do MEI. Olha, o ex-rei da soja, Olacir de Moraes, desculpe, morreu aos 84 anos, vítima de câncer. Ele era muito amigo do Milanês. Eu sei, eu lembro. Grande amigo. Eu acompanhei a trajetória dele de longe, né? A soja, um homem, né, audaz e com muitos problemas também, mas a soja, né, simbolizou nele, porque ele tornou-se o maior produtor do mundo. Ele foi o exemplo, né, para os demais. E hoje tem aqui na verdade foi Ismael Moloney, né, que trouxe a soja no começo aqui para o norte do Paraná. Eu lembro, eu era bem jovem, ele falou, ele foi para os Estados Unidos trabalhar em fazenda, fazendo o curso de extensão dele de economia, e lá ele viu a soja. Ele veio aqui e começou a fazer palestra da soja. Aí veio a geada de 75, né? Me lembro perfeitamente disso. E a soja mudou o perfil, né, da economia. E eu tive o prazer, em 1996, eu fiz a legislação que beneficiou a exportação de soja e transformou, né, o Brasil no maior produtor, né, de grãos, um dos maiores produtores do mundo, né? Soja, milho, trigo. Essa legislação eu que fiz no ano de 1996. O Ismael Moloney foi uma das melhores pessoas que eu conheci, Raul. Educado, foi meu professor, estudioso. Eu conheci no Caramuru, né, que a família Moloney era toda do Caramuru. Suas irmãs, seus irmãos são nossos amigos de infância, né? E a reforma política, Raul? A reforma ficou uma meia sola, como diz o caboclo, uma meia água, né? Mas é difícil, né? Eu vejo assim o Brasil, o ideal, né? Eu penso sempre no ideal. Qual que é o meu ideal? Parlamentarismo, com o presidente da República, voto distrital misto, que atenderia às necessidades. Ficamos longe, né? Não conseguimos nada disso, né? Ficamos votando questões menores, né? Todas as democracias do mundo foram assentadas em cima, né, do voto distrital, né? A Europa inteira é parlamentarista, né? O Canadá, que é um sucesso, né, parlamentarista. Os Estados Unidos não é parlamentarista, mas é a eleição de 2 em 2 anos para deputado. Então tem a sua característica. Então é essencial, porque a crise que o Brasil vive hoje é do presidencialismo. Não é a crise do parlamento, é do governante, é do presidencialismo imperial, que erra, o Brasil vai mal e não pode trocar o gerente. Imagine uma grande empresa, o Bradesco, se o gerente, o Itaú,
não vai bem a presidência da empresa, você não pode trocar o presidente da empresa. E se tem diretores da empresa envolvidos em corrupção, não pode demitir, não faz nada. Esse é o problema. O presidencialismo brasileiro, arcaico, ridículo, né? Ridículo. E até quando vai isso, Raul? Será? Está agonizando. Eu começo agora, não a semana que vem, na outra semana, depois da próxima, a campanha pelo parlamentarismo Conta com comigo. o presidente da República. Conta comigo, eu sou parlamentarista. Eu constituí a frente, coletei as assinaturas, registrei essa semana. Estou colocando o presidente da frente, Bonifácio de Andrada, eu chamo ele de Highlander, que é o patriarca da independência, que desde antes da independência do Brasil sempre teve um Bonifácio de Andrada no parlamento. Certo. De lá de Minas Gerais, eles são lá do interior de Minas, né? Como é que chama lá a cidade deles? Não é Juiz de Fora. Né? Governador Valadares, não? Não, é a famosa lá que tem já lembro. E o Bonifácio de Andrada, e lá na cidade interior deles, tinha os Bias Forte e os Bonifácio de Andrada. Tem cada história maravilhosa, né? O mineiro sempre foi político, né? Sempre, muito político. Muito político. E desde o Império, ele foi o tutor de Dom Pedro, né? O Bonifácio de Andrada. Então eu coloquei ele como presidente, eles são parlamentares. Porque o Império todo foi parlamentarista. Poços de Caldas, estão lembrando? Não é Poços de Caldas. Também não? São João del Rei? Não é São Não João. vamos adivinhar, então. Não, que já vai, um minutinho já. E falando ainda da reforma política, o projeto que garantia a participação da mulher na política foi derrotado também? Por 17 votos. Nossa. 17 votos. Eu votei a favor pela cota. Não é cota, é equidade, né? A presença da mulher no mundo contemporâneo é cada vez maior. Então, eu vislumbro daqui a alguns anos, o mundo vai ser realmente respeitar a presença da mulher na política, no judiciário, no Ministério Público, nos setores públicos, privados, e ela cada vez mais alcança o seu papel. Eu mesmo sou autor de uma emenda constitucional que prevê 1/3 do parlamento reservado para as mulheres. Não é para candidata, não. Direito às vagas no município, no Estado e na União. Melhoraria muito a política brasileira. Tenho certeza absoluta disso. Como foi derrotada esta emenda? Agora foca no meu projeto. Né? Vai ser o meu projeto que vai valer. Ah, é? Que vai ser discutido daqui em frente. Com os estados, 80%, como os estados, né, 80% dos municípios enfrentam um problema de caixa, Raul. Todos os estados e municípios com problema de caixa seríssimo. Eu tenho falado, tenho avisado, né? Tenho alertado que a crise que a presidente Dilma e o PT criaram no Brasil é tão grave, que o que é pior ainda é que não tem credibilidade para recuperar. Mesmo que o Joaquim Levy faça esse ajuste fiscal, não recupera, porque não tem credibilidade. O investidor só investe se tiver credibilidade. E o país está vivendo essa situação muito difícil, e os estados e municípios também cada vez numa situação pior. Muito bem, vamos para o intervalo, já a gente volta com Luiz Carlos Raul. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontainebleau. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra. Quem compara, compra. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751.
Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Muito bem, estamos de volta. A notícia não é boa. Eu não sei se é o IBGE ou quem me mensurou. Inflação do mês de maio, 0,9%. 1% praticamente. Isso é a maior inflação mensal desde 1994, 5, não sei. Vai dar 11, 12 acumulado no ano. Né? Nossa Senhora. Raul, deixa eu falar aqui agora de uma notícia boa. A Arte Brindes continua ao seu lado, veja. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Muito bem, estamos de volta com o deputado federal Luiz Carlos Auli. E senadores do Brasil foram barrados e ameaçados na Venezuela. Coisa triste, Olha, cara. a grande colocação em questão que eu coloquei ontem lá na discussão, eu fui muito duro naquele momento ali, quando chegou a notícia que eles estavam sendo barrados e apedrejados. Né? Ora, é Mercosul ou não é Mercosul? Ou o Lula e a Dilma e o PT colocaram a Venezuela só para fazer suas trapaças, né? Suas negociatas? Mercosul, o que é que significa ser do Mercosul? Argentina, Paraguai, Uruguai, e Brasil e Venezuela. Com a carteira de identidade você vai e vem. Em qualquer país. Você não... Do Mercosul. Ué, só com a identidade. Só com a identidade. Ué. E o tratado, né, de direitos humanos, que trata da cláusula democrática, aprovado no Uruguai, a cláusula democrática ela é essencial. O que está acontecendo na Venezuela? Prenderam toda a oposição venezuelana. A mesma coisa que chegar aqui no Brasil, prendeu a presidente Dilma e o PT, mandar prender todos os líderes da oposição. Tem cabimento? Ou nós lá atrás, quando governamos o Brasil, prender todos os líderes da oposição, hoje o Lula, Dilma, tivesse prendido ele. Não. A Venezuela, ou ela se enquadra, ou ela sai do Mercosul. Eu vou estar propondo terça-feira, eu e o Mendes Tame, meu colega de São Paulo, deputado federal, que é secretário-geral do PSDB Nacional, e presidiu o PSDB de São Paulo por muitos anos, vou propor a saída da Venezuela do Mercosul. O Brasil não precisa deixar ele participar. Se uns senadores brasileiros vão lá e não podem andar no país, né? Interferência interna. Não é não, senhor. As mulheres dos parlamentares presos, dos políticos presos, vieram ao Brasil. Quero pedir ajuda. Choraram aqui. Choraram. E a dona presidente Dilma não recebeu elas. Não recebeu elas. Então, a senhora quer o padrão Venezuela para o Brasil? Eu não quero. Eu abomino esse modelo venezuelano. Então a senhora quer defender que o Brasil fique tão ruim e tão perseguidor, tão contra os direitos humanos quanto a Venezuela? Eu não quero, eu não desejo isso para o Brasil. Ô, Raul, você está lembrado daqueles pugilistas que o Lula mandou presos de volta para Cuba? Boa pergunta. Sumiram, desapareceram. Não, eu vou lembrar. Você lembrou, eu vou requerer
Quero saber notícia deles. Notícia deles, o que aconteceu com eles? Na época, eu fiz pronunciamento responsabilizando o presidente Lula se algo acontecesse com o pugilista lá em Cuba. Pois é. Por certo, deve estar preso até hoje. Ah, com certeza. Falando na Dilma, ela muda a aposentadoria e o Renan promete dar o troco no Congresso. Agora, a aposentadoria é a bicicleta que ela deu. Primeiro ela deu a pedalada nas contas públicas. É. Agora ela deu uma bicicleta. É verdade. Quer dizer, a Câmara e o Senado aprovou uma forma melhor para aqueles que vão se aposentar, né? E ela vetou e sancionou a medida provisória parecida com ela, um pouco mais dura. Quer dizer que, no fundo, o discurso do PT, do Lula, da Dilma, era para inglês ver. As centrais sindicais, né, deveriam reagir. Né? Deveriam reagir. Mas o Renan está dizendo que vai derrubar a medida provisória e nós podemos derrubar o veto dela. Podemos derrubar o veto. O Tribunal de Contas da União rejeitou as manobras fiscais da presidente Dilma Vana Rousseff e agora cobra explicações dela. São 13 quesitos que ela tem que se explicar. Coincidência, o número 13, né? É o número do PT. E eu acredito que não tem saída para ela, não. Eu li, né? Alguns deles são intransponíveis. Ela deverá ter as suas contas recusadas. Mas quem é que o Tribunal de Contas manda? Não. Quem manda é o Congresso, que vai ter que analisar e votar as contas dela. Se o Congresso, assim como a Assembleia Legislativa, câmaras municipais, desaprovar as contas dela, ela fica impedida de governar o país. A redução da maioridade penal é um dos temas mais polêmicos do Congresso? O que você acha que é? Sem dúvida, sim. Muito polêmico. E a polêmica é tanta que agora OAB, juízes, promotores estão fazendo campanha contra, né? A igreja é contra. Mas a população deseja diminuir a idade. Eu, analisando, tentando manter o equilíbrio, né? A proposta do Geraldo Alckmin, com a proposta do Aécio, do Aloysio Alckmin, fundir as três propostas e só caracterizar os crimes hediondos, né? Para que aquele menino, se ele é caracterizado, e o juiz decide, como é na Inglaterra, nos Estados Unidos, se ele é um criminoso mesmo, né? Aí ele é tratado de forma diferente. Mas na proposta Alckmin, ele prevê triplicar a pena, né? Quando atingir 18 anos, continua preso, aí já vai para o outro setor, né? Então, há uma discussão sobre a questão da condição do presídio brasileiro. E o próprio ministro da Justiça reconheceu a falência do ministério dele, ele que é o responsável pelo sistema prisional do país. Ele fala que ele disse recentemente, se não me engano, que o sistema prisional do país é um inferno. Falou isso. Então ele deve ser o cara do tridente, porque ele que é o ministro da área. Ministro da Justiça cuida do quê? Né? Do sistema carcerário brasileiro. Então, meu caro Zé Eduardo Cardoso, a responsabilidade é tua. E não pode falar que é culpa do passado, que o senhor está há 12 anos e meio no governo. 12 anos e meio, né? Dá para fazer até a pirâmide do Egito, né? Dá. É verdade. Cada dia aumenta mais as demissões dos trabalhadores em vários segmentos e realmente os trabalhadores estão apavorados. Sabe? O grande medo é perder o emprego. Gente, eu desejo o melhor para o Brasil, crescimento econômico, mesmo com a Dilma, que eu não suporto, né, com o Lula, tinha que fazer o país crescer. Lamentavelmente, o Brasil está negativo, vai dar 1,5% negativo esse ano, a inflação vai passar de 9%, 10%, juros, Jerusalém, né, foi para o espaço, carestia geral, recessão, desemprego, desindustrialização. O que fizeram com o Brasil? E não dá para tirar a mulher do poder, nem o PT. Como é que faz? Como é que faz? Que o Congresso é legalista. Democracia. Democracia, cumpre a lei. O que eu faço? Eu vou lá. Agora, nem criticar muito, estou falando, presidente, pelo amor de Deus, chama o entendimento nacional. Né?
Se a senhora não renuncia, não sai impeachment da senhora, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui de braço cruzado esperando o Brasil ter milagre? 20, 30 milhões de desempregados? Pelo amor de Deus. Sem dinheiro em caixa, a Petrobras chama credores para renegociar as dívidas. Sem nenhuma credibilidade. Olha, a Dilma interferiu na Petrobras, na nomeação dos diretores que estão presos, envolvidos em corrupção. Ela participou com o presidente do Conselho, como ministra. Ela segurou os preços do petróleo, como fez com o setor energético. Ela interferiu e destruiu os 2 setores energéticos principais do país. Petróleo, que abastece de gasolina e óleo diesel. Com o óleo diesel você transporta toda a comida, né, todo o país, e com a gasolina, né, ela abastece os milhões e milhões, mais de 40, 50 milhões de carros, que tem o Brasil, motocicleta, motorniveladora e etc. Óleo diesel, gasolina, avião. E com a energia elétrica, né, movimenta o parque industrial brasileiro, a agricultura, movimenta as casas, as famílias, o comércio. Os 2 setores mais importantes de energético na vida de um país, ela destruiu. Né? Então, a culpa de quem que é? Minha, não. Tua, Militão? Não. Tua, que está da população? Não. É do governante que errou ao indicar maus diretores e de ter interferido numa empresa do tamanho da Petrobras e do setor elétrico. E agora, quem paga a conta, José? A população. Né? Que é mercado cativo, energia elétrica. Você tem como ficar sem energia? Não. Tem como ficar sem o petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene de avião? Não tem. Para tudo. Então nós estamos... Né? É o fracasso dos fracassos de ter inferido em 2 empresas boas, que funcionavam bem, de ter nomeado péssimo administradores. E pior, né, corruptos. A Marta Suplicy, que foi do PT, foi ministra do Lula, e acho que até da Dilma, no primeiro mandato dela, deu uma entrevista ontem em São Paulo, dizendo quais são os erros que a senhora acha no PT. Ela disse, primeiro, o Lula ter lançado a Dilma. Falou isso. Segundo, a Dilma ter ajudado a eleger o Haddad prefeito de São Paulo. Que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Ela criticou. O Lula criticou a Dilma e criticou a Haddad. E olha, ela é PT de carteirinha. Foi, né? Foi. Agora não sei Saiu e estão querendo o mandato dela. Ela é senadora, né? Do PT, era do PT. Né? Consegue, não? Eles conseguem isso? Acho que não. O Supremo disse que não. Olha, a saída do HSBC assustou os seus clientes que ainda estão. O banco ainda está aí. Mas qual é a repercussão, você acha? Grande. Lá fora. O Paraná é o que mais perde, né? Né? A sede era aqui, era o Bamerindos. Era o Bamerindos. E antes da venda do Bamerindos, que sair da mão do Zé Eduardo Andrade Vieira, eles já haviam se associado ao Bamerindos com uma financeira que tinha lá na Inglaterra. Esse HSBC, ele é inglês e chinês. É não confiável. Eu nunca confiei. Nem eu. Tanto que eu ajudei os minoritários a fazer uma briga de 14 anos em defesa do acionista minoritário que levou prejuízo. E eu tenho honra de dizer que o Coronel Ribas, já falecido, e Jonel Shed, da Associação dos Acionistas Minoritários do Bamerindos, depois de 14 anos de luta, ajudamos a receber 1/4 do que eles perderam com a quebra do banco. E acabou ajudando também o Zé Eduardo, porque teve que tirar todas as ações para poder fazer a limpeza desses acionistas. Tal foi o tamanho do problema. Aí entra esse banco inglês-chinês, vem para o Brasil, né, usufrui como urubu, né, da carne seca, e agora, como ave de rapina, vai embora buscar outros mercados do mundo. O pessoal está falando que ou o Bradesco compra, já que o Itaú se acha muito grande e tal, ou o Santander, mas os funcionários do HSBC me disseram aqui em Londrina que eles estão torcendo para que um banco do Canadá compre o banco. Também pode ser, não tem problema. Mas o Bradesco também é uma belíssima instituição, né? Talvez para mim ela é. Seria melhor o Bradesco comprar. É magnífica instituição, eles estão errados. O Bradesco é uma empresa brasileira, de famílias brasileiras, né? O duro são os bancários, que podem perder alguns empregos e tal. Esse é o problema. Olha, como diz o Milton Friedman, não tem almoço grátis, né? Alguém paga a conta. Alguém paga a conta.
o lado mais fraco e perverso de toda a situação que o Brasil vive é o trabalhador. É o trabalhador. Na saída de um banco desse, quem perde é o trabalhador. Na recessão, inflação, crise econômica, né, que o Brasil vive, quem perde? O trabalhador. É o trabalhador, é você, meu amigo. Você, minha amiga. Raul, e como é que fica a Grécia? Vai dar calote? Vai sair da zona do euro? O Brasil caminha para ser uma Grécia, né, nas mãos do PT e da Dilma, né? Caminha para isso. Porque se não paga as contas... Não é pelas contas, pela Previdência. Pela Previdência. O desacerto. Então é um perigo danado. A Grécia pode dar um rombo grande na União Europeia e na economia mundial. Eu brinquei até aqui. A Grécia tem 1000 ilhas, vende umas 5 e paga as contas. Não. Mas eles não vão fazer isso nunca. Desculpa. Não, mas não paga. Não paga, né? Não. É muito grande a conta? Não, muito grande. Se fosse fácil assim, estava feito. Não é bem assim, não. Eles devem quanto? É para o FMI ou é para o banco? Não é. Você veja, os países, o Brasil deve 60%, 70% do seu PIB anual. Eles devem dever aí uma vez e meia, né, 2 vezes o seu produto interno bruto. Não tem riqueza, não há ilha aqui, não há terreninho que pague essa conta. Não vai pagar. Nem com toda a beleza. Não, mano. A Grécia é uma maravilha, né? A história de 10 mil anos, né? O berço da civilização da humanidade, né? É verdade. Platão, Sócrates, né? Aristóteles. Eu já me lembro de Helena de Troia. Bom, você já foi para o lado mais... O lado mais romântico, né? Mas os gregos foram buscar a Helena de Troia de volta. A Helena de Troia, na verdade, é da mitologia grega. Mitologia. Né? Da mitologia, né? O Zeus, né? Todo aquele... Mas os gregos notáveis, Sócrates. Né? Mas na história real mesmo é Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Todos aqueles grandes, né? Filósofos da antiguidade. É verdade. Aí quando Paulo, né? O apóstolo Paulo chega em Atenas tentando evangelizar, né? E eles criticando. E quem é esse Deus teu que não tem nem cara, né? Ele olhou o templo, né? De Zeus. Deus, ele tinha lá um vazio que não tinha nada. Ele falou, o meu é esse aqui, é o Deus de todos os deuses. Né? Olha aí. Deputado Federal Luiz Carlos Raul, obrigado a você, boa semana. Boa semana, que Deus abençoe. Viu? Muito bem. Obrigado, Raul. Um grande abraço. Grande abraço. Bom, vamos lembrando que vem aí uma promoção da Folha de Londrina, que é a conexão simultânea. E a Folha tratando de indústria, de tecnologia, de informação, da comunicação, não é? Que é uma das apostas de Londrina, e vem aí mais essa 4ª edição do evento promovido pelo Grupo Folha. E nós vamos ficando por aqui, obrigado pela atenção, fiquem em paz, fiquem com Deus, boa semana a todos, boa noite.